Vamos então concluir hoje esta série de sermões sobre o tema Vivendo em Equilíbrio. E hoje vamos falar sobre equilíbrio espiritual. Nós vivemos em tempos, como tenho dito ao longo deste mês, que nos chamam a sermos equilibrados, porque estamos rodeados de desequilíbrio de todo lado. Tanto nas palavras, naquilo que se diz, como naquilo que se faz, especialmente nos protagonistas da nossa vida pública. E agora, ainda nestas 2 semanas, nós vimos isso reforçado a traço grosso. Porque as campanhas políticas nunca são para esclarecer coisa nenhuma. Ao contrário daquilo que as pessoas pensam e às vezes dizem. Não. Porque os candidatos, a única coisa que fazem não é esclarecer. A única coisa que fazem é atacar o outro para eles parecerem menos maus do que o outro. No fundo é isso. Portanto, não há esclarecimento nenhum se as pessoas não lerem os programas, se as pessoas não olharem para o passado, o histórico daquela pessoa, então não ficam mais esclarecidas por assistir a estes debates e muito menos aos comentários políticos que são muitas vezes enviesados. E nós temos desequilíbrio também na nossa vida privada, em muitas famílias, em muitas relações humanas, nós vemos muito desequilíbrio. Então o mundo precisa muito de equilíbrio emocional, e nós falámos aqui sobre isso, de equilíbrio relacional nos relacionamentos, de equilíbrio económico e financeiro também, e também de equilíbrio espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para o cristão, o equilíbrio espiritual não tem nada a ver com esoterismo, com pirâmides, com energias. Né? Agora fala-se muito, a energia não está desorganizada, com chakras, com búzios, com uma coisa que está muito na moda, que é o mindfulness, não é? Que até nas universidades começa a fazer caminho, não é? E coisas do género. E porquê é que para o cristão isso não tem interesse nenhum? Porque todas estas coisas são tentativas de encontrar um sentimento interior de completude, que a pessoa se sinta completa. São tentativas para preencher um vazio, para encontrar um sentido para a sua existência. Porque o ser humano precisa de ter um sentido para a sua existência. Mas porquê é que eu digo que o cristão não precisa de nenhuma dessas coisas? Por uma razão simples, porque a fé em Cristo e o novo nascimento em Jesus, nascer de novo, respondem plenamente a essa necessidade. Ou seja, se a minha fé está em Deus, se eu conheço Jesus como meu Salvador e Senhor, então eu tenho um sentido de completude, eu sinto-me completo, eu não sinto vazio, eu sinto-me completo. E encontrei um sentido para a minha existência. Vamos lá ler em João capítulo 4, versículos 13 a 15. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 a 15. E vou retomar parte de um texto de que vos falei há pouco tempo. João, capítulo 4, versículos 13 a 15. Jesus respondeu e disse-lhe à mulher Samaria, que ao qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Amém? Quem quer um balde de água quando pode ter uma fonte? Não é? Quem é que quer um balde de água quando pode ter uma fonte? Os meus pais tinham um terreno em Santiago de Cacém, e eu lembro que era pequeno e não havia água canalizada lá. Então, o meu pai tinha que ir, quando estávamos lá de férias, tinha que ir com um pau, com uma corda em cada ponta, com um balde em cada ponta, era 2, levava aquilo assim, e ia até tinha que andar não sei longe ainda, para ir encher aquilo para trazer água para nós termos em casa. Mas se nós tivéssemos uma fonte dentro do terreno, isso era uma maravilha. Não é? Mais tarde nós tivemos que ceder uma parte do terreno para os serviços municipalizados, os serviços das águas da Câmara Municipal, poder fazer um novo furo, e em contrapartida eles puseram-nos uma torneira à porta. Foi uma maravilha. Foi uma maravilha. Foi só sair de casa, ir ali, abrir a torneira e ir buscar água.
Mas quem é que quer um balde de água quando pode ter uma fonte, não é? A água viva que Jesus ofereceu à mulher de Samaria não é um balde de água, é uma fonte. E é uma fonte com características especiais. Primeiro, é uma fonte dinâmica. Diz, porque a água que eu lhe desse fará nela uma fonte de água. É qualquer coisa de vais já ver uma fonte, está sempre a deitar água. Normalmente as fontes vêm de dentro dos montes, não é? Das montanhas, e a água está sempre a correr. Está sempre a correr. É uma coisa fantástica, nós não sabemos explicar, só sabemos que aquela água é pura, aquela água é boa, aquela água vem das entranhas da terra, aquela água não está poluída, aquela água pode-se beber, pode-se usar, e é inesgotável, está sempre a correr, é dinâmica. A fonte que Deus nos dá é também uma fonte eficaz. Cumpre a sua função, porque diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. É que resolve o problema da sede. É eficaz. Resolve o problema da sede. E finalmente é uma fonte eterna. Diz, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, quem é que quer um balde de água quando pode ter uma fonte destas? Não é? E quem bebe desta fonte não precisa de esoterismos, nem de mindfulness, nem coisas do mesmo tipo. Jesus é a nossa fonte. Nós cantamos aquela música, oh Jesus, tu és a fonte, não é? É verdade, Jesus é a nossa fonte. Mas ainda assim nós precisamos de manter equilíbrio espiritual. Não é? Eu diria que há 3 estádios na vida do cristão. Que às vezes o crente passa por todos eles ao longo da sua vida, outras vezes não. Mas alguns estão num estádio, outros estão noutro, outros estão noutro. O primeiro é o estado de frieza espiritual. Olhemos para o processo de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é aquele que traiu Jesus. Ele foi chamado tal e qual como os outros 11. Ele fazia parte do colégio apostólico, ele fazia parte dos 12. Jesus chamou ele como chamou João, Pedro, Tiago, Mateus, por aí fora. Durante aqueles 3 anos e meio que ele andou com Jesus, com os seus discípulos, com os seus colegas também, com Jesus, ele viu Jesus multiplicar os pães e alimentar multidões, viu curar toda a sorte de doenças, viu ressuscitar mortos, viu fazer coisas tremendas, viu a autoridade quando ele anunciava a palavra, quando ele discorria sobre a palavra de Deus. Ele viu tudo e mais alguma coisa. E eu não creio que Judas Iscariotes fosse um falso irmão, não creio não. Porque a Bíblia diz que a certa altura da sua vida, ele abriu a porta ao diabo. A certa altura. Isso pode acontecer a qualquer um. No melhor pano, cai a nova. E é por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Portanto, Judas era como os outros. Era tão bom ou tão mau como Pedro, Tiago, João, por aí fora. Mas a certa altura, ele entrou num estado de frieza espiritual. Porquê? Eu creio que ele se sentiu frustrado, porque a certa altura ele começou a projetar alguma coisa sobre Jesus que não correspondia à realidade. Começou a pensar que Jesus seria aquele libertador que viria mesmo correr com os romanos lá para fora, fazer uma revolução popular, etc. E quando ele viu que não era isso que ia acontecer, porque Jesus disse claramente, o meu reino não é deste mundo, então ele ficou frustrado e foi ter com os sacerdotes e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e nós sabemos aquilo que aconteceu. Ele depois, com os remorsos, foi e suicidou-se. Então ele entrou num estado de frieza espiritual. Ele andava com Jesus, mas já não era de Jesus. E às vezes isso acontece com alguns. Ainda andam na igreja de Jesus, ainda andam com os irmãos em Cristo, mas já não fazem parte. Estão num estado de frieza espiritual. E isto pode ser ilustrado pelas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse 3. Pode ser ilustrado pela igreja de Sardes. E diz assim, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Então, há um estado na vida do cristão, que pode ser o estado de frieza espiritual, em que a pessoa tem nome de cristão, tem nome de que está vivo, mas está morto. Não é? Se nada te incomoda, tu estás morto, espiritualmente. Se a palavra de Deus não faz eco em ti, tu estás morto, espiritualmente. Se não tens perspectivas, se não te entusiasmas com as coisas de Deus, tu estás morto, espiritualmente. Não é? Depois há outro estado, que é o estado de mornidão espiritual. E podemos ilustrar isto através dos discípulos depois da morte de Jesus, da prisão e morte de Jesus. Onde é que Jesus, o Cristo ressuscitado, na manhã de domingo, na manhã da ressurreição, os foi encontrar? Fechados dentro de uma casa, com as portas e as janelas trancadas, com medo dos judeus, diz a Bíblia. Eles sentiram muito a prisão de Jesus, a sua tortura e a sua morte. Eles sentiram muito. E tirando aqueles que sabiam já que ele tinha ressuscitado, os outros estavam fechados dentro de uma casa com medo dos judeus, portas e janelas fechadas e trancadas. Estavam num estado de mornidão espiritual. Sentiam-se frustrados, sentiam-se como quem vem da festa. Para onde é que vais, Maria? Vou à festa. De onde é que vais, Maria? Venho da festa. Eles tinham vindo da festa. E isto é ilustrado pela carta à igreja de Laodiceia, que diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. És morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, o estado de mornidão espiritual também não é nada... Há pessoas que dizem: no meio é que está a virtude. Nem frio nem quente. É assim. Não. Você, se quiser cozer batatas, ou o que for, tem que pôr o fogo quente necessário. Não pode ser morno. Porque aquilo não faz nada. As batatas, se atirar uma batata à cabeça do seu marido, é capaz de o mandar para o hospital. Não é? Porque aquilo não cozeu. Não é? E, portanto, não há virtude nenhuma em ser morno. Pelo contrário. Se és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Deus não aceita menos do que um outro estado, que é aquele que vamos falar, que é o estado de fervor espiritual. É isso que Deus aceita, é isso que Deus quer, é isso que Deus espera. Você sabe, há uma figura na Bíblia que é muito pouco conhecida, fala-se muito pouco dela, que é um senhor chamado Apolo. É um nome até, um nome pagão, de um deus pagão, Apolo. Mas diz a Bíblia em Atos, capítulo 18, versículo 25, que Apolo era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Fervoroso de Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ou seja, Apolo era um homem que não tinha grande conhecimento, mas o conhecimento que tinha, ele levava aquilo a sério e era fervoroso de espírito, de acordo com a revelação que ele tinha. Há pessoas que têm mais revelação do que outras. Não importa se tu tens muita revelação ou tens menos revelação. O que importa é que tu sejas fiel à revelação de Deus que há em ti. Não é? Porque a quem Deus dá muito, exige muito. Está escrito. Não é? Não quereis ser mestres, porque Deus vai exigir mais aos mestres do que aos outros. Então, Apolo era um homem que era fervoroso de espírito relativamente ao conhecimento que ele tinha de Deus, das coisas de Deus. E Deus agrada-se disso. Deus não vai esperar que alguém que é novo na fé tenha muitos conhecimentos, porque não tem um histórico de experiência de andar com Deus e não teve tempo ainda para aprender muitas coisas, mas que ele seja fiel àquilo que tem, à revelação que tem de Deus. Amém? Então, Apolo é um homem fervoroso. No entanto, fala-se pouco dele na Bíblia.
Toda a gente fala de Pedro, toda a gente fala de João, por aí fora, mas de Apolo fala-se pouco. Mas ele era fervoroso no Espírito. E nós podemos ilustrar isto nas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, através da igreja de Filadélfia. Este estado de fervor espiritual. E diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Amém? Este é o único lugar da Bíblia onde fala de uma porta aberta, que Deus nos pôs uma porta aberta. A igreja de Filadélfia. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas tinha uma porta aberta diante de si que ninguém poderia fechar. Porquê? Porque era uma igreja que estava em estado de fervor espiritual. Não estava em frieza espiritual, não estava em mornidão espiritual, estava em fervor espiritual. E nós podemos ver isto também um pouco na dinâmica da igreja da segunda parte do primeiro século, da igreja primitiva, quando nós víamos que os milagres aconteciam todos os dias, nós víamos que as coisas aconteciam, as coisas mais fantásticas, os atos de caridade, de solidariedade mais fantásticos aconteciam, e Deus abençoava, e eles estavam num estado de fervor espiritual, procuravam. Não eram perfeitos. Ninguém me venha dizer que a igreja primitiva era perfeita, era muito, muito, muito imperfeita. E tinha pouca força como a igreja de Filadélfia, é verdade. Mas naquilo que eles tinham a revelação de Deus, eles não deixavam a coisa pela metade. Eles iam até ao fim. Eles eram fervorosos espiritualmente. Nós podemos olhar e ver vários tipos de crentes. E eu vou falar aqui só de alguns. E o primeiro é o crente... Vou falar de 3 tipos de crentes desequilibrados espiritualmente. E depois de um equilibrado. Um deles é o crente desequilibrado tipo Tomé. Tomé é chamado Dídimo. Tomé era apenas crente de boca. Quando Jesus ressuscitou, ele não acreditou quando lhe disseram que ele não estava presente. Para já, Tomé, o crente desequilibrado, muitas vezes não está presente em momentos importantes. Não está presente. Mas quando lhe disseram que tinha encontrado Cristo ressuscitado, não acreditou. Era um crente incrédulo. E ele disse: se eu não vir com os meus olhos e não tocar com as minhas mãos no seu lado, nas feridas que Jesus tinha, então eu não creio. E depois ele teve a oportunidade, teve a graça de poder encontrar-se com Jesus, e tocou, e olhou, e viu, e tocou nas suas cicatrizes. E então ele creu. Isto é um crente desequilibrado. Um crente desequilibrado é um crente que não anda pela fé. É um crente que anda por vista. Anda por aquilo que vê e por aquilo que toca. Anda pelos seus sentidos, pelo sensorial. Não anda pela fé, pelo espiritual. E por isso, este crente não nos interessa. Não nos serve como modelo. Tomé não nos serve como modelo. Nós não temos que tocar para crer. Nós temos que crer para ver. Amém? Não é ao contrário. Não é ver para crer. É crer para poder ver. Porque a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que se esperam e de que se não veem. Ou seja, se eu vejo, eu não preciso de fé. Mas eu preciso de fé para depois ver. Eu preciso de fé daquilo que eu ainda não vejo. Mas creio na palavra de Deus. Uma coisa é olhar para a palavra de Deus, como faziam os de Bereia, consultar as Escrituras, a lei e os profetas, para ver se esse tal Jesus, aquilo que se dizia de Jesus, era mesmo assim. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer: eu só creio se eu vir. Não, isso não é fé. O crente Tomé não nos interessa. É um crente desequilibrado. O segundo crente desequilibrado, o modelo de crente desequilibrado, é o crente tipo Judas. É aquele crente que não consegue lidar com a frustração. Tem muita dificuldade em lidar com a frustração. Como eu disse há pouco, ele ficou frustrado. Porque afinal, todo aquele rebuliço à volta de Jesus,
A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hosanna, aquele que vem em nome do Senhor e tal. Uma vez, depois da multiplicação dos pães, o povo queria ir arrebatar Jesus para o fazer rei e ele fugiu. Às vezes nós temos que fugir para não fazerem de nós aquilo que nós não somos. Ou não queremos ser. Amém? Porque o simples facto de nós ficarmos e... está bem. Uma vez que, há muitos anos, há mais de 20 ou 30 anos, no Brasil, um pastor, um bispo, queria-me, da Igreja Metodista, queria-me consagrar como bispo. Eu disse, não. Isso lá em Portugal não funciona, não. Mas há muitos que se auto-intitulam bispos, não foram consagrados por nenhum bispo. Chamaram-se bispos, apóstolos, por aí fora. É à vontade. À vontadex. Não, eu sou só um pastor. Não sou mais do que isso. Não é? Jesus queriam levar para agarrar, para dizer, era lá o nosso rei. Jesus pirou-se dali para fora. Então, Judas estava frustrado. E é preciso aprender a gerir a frustração. Não é? Um dos grandes problemas das pessoas, do comportamento das pessoas, é quando elas não conseguem gerir as suas frustrações. E isto ensina-se desde criança. Se nós não ensinarmos os nossos filhos pequenos a gerir a frustração de nós não lhe comprarmos um determinado brinquedo que ele quer, ou não lhe satisfazermos uma determinada necessidade que ele pretende, se nós não lhe fizermos ver que não é o momento, que não é a coisa certa, que não é ainda que aquilo não é bom, etc. Se nós não os ajudarmos a gerir essa frustração, eles, quando são pequeninos, fazem birras, guincham, rebolam-se no chão e não sei o quê. Quando são crescidos, fazem birra, continuam a fazer birras de outra maneira, a fazer mal aos outros. Nós temos que aprender a gerir a nossa frustração, também na vida espiritual. Nem sempre as coisas correm como nós gostaríamos. Não é? Olha, irmãos, eu tenho tido tanta frustração ao longo do meu ministério, mas eu aprendi a gerir isso. E quando subo a este lugar, eu estou aqui feliz. Eu estou feliz porque estou a fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Eu sei que estou a fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Interessa o resto. O que passou, passou. As dificuldades que passaram, passaram. Agora nós olhamos, vivemos o presente com os olhos no futuro, com a recordação, as aprendizagens do passado, mas a viver o dia de cada vez. Porque basta a cada dia o seu próprio mal, disse Jesus. E com os olhos projetados no futuro. E é assim que nós devemos viver. Quando nós não sabemos gerir a frustração, é um problema, porque nós carregamos um fardo toda a vida de que não nos conseguimos libertar. E Judas também não conseguia compreender o que era o reino de Deus, que era o reino espiritual. E por isso mesmo ele tornou-se um crente desequilibrado que descambou depois para abrir a porta a Satanás e fazer aquilo que aconteceu e acabar daquela maneira miserável que ele acabou e triste. Terceiro tipo de crente desequilibrado que eu vos quero falar. Pedro. Sim, Pedro. Pedro era um homem que agia por impulsos. Impulsos no momento. Era capaz das coisas mais incríveis, da coragem mais inaudita, no momento. Um dia, quando Jesus estava a dizer, a tentar mentalizá-los que ia morrer, ia à cruz e tal, Pedro levantou-se, olha, não senhor, nós não vamos deixar, de maneira nenhuma. E diz que os 11 também seguiram e imitaram Pedro. Mas ele foi o primeiro logo. Sem maneira nenhuma. Mas foi mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes no pátio do sacerdote. Cobardemente. Fingindo que não o conhecia. Mentindo. Até que o galo cantou. É um homem de impulsos. Tanto para o bem como para o mal. A certa altura Jesus estava a perguntar: quem é que dizem o pessoal diz que eu sou? E Jesus uns disseram, uns dizem que és Elias, outros não sei o quê, porque havia um mito entre os judeus que Elias havia de voltar, tinha subido ao céu num carro de fogo,
e que havia de voltar. E outros diziam dos profetas e tal. E então diz que Pedro, de repente, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: olha, tu não estás a dizer isso porque tu sabes, mas porque te revelou o meu Pai que está nos céus. Era um homem impulsivo, tanto capaz das melhores coisas e das piores, tanto para o bem como para o mal. E isso é desequilíbrio. Isso é perigoso na vida cristã. Nós sermos desequilibrados. É bom que nós tenhamos algum equilíbrio. Porque, por muito bem que nós possamos fazer, quando nós agimos por impulso no sentido negativo, podemos estragar tudo o bem que nós fizemos. Amém? E, finalmente, quero falar de um crente que representa um certo equilíbrio, que é João, o crente tipo João. E porquê é que eu digo que ele representa um certo equilíbrio? Porque uma das características que nós lemos no Evangelho de João, João Evangelista, é que ele estava sempre junto do Mestre. Ele gostava de estar sempre junto do Mestre. Jesus chama, diz, o discípulo amado. Ele gostava de estar junto dele. E quando nós nos queremos permanecer, manter junto do Mestre, nós aprendemos a ser equilibrados. Amém? Porque nós ouvimos a sua voz constantemente. Porque nós sentimos o bater do seu coração. Porque nós estamos perto dele. Porque nós gozamos da sua presença. Porque muitas vezes os crentes desequilibrados são pessoas que vão e vêm. Umas vezes estão mais perto, outras vezes estão mais longe. E então acabam por funcionar, agir em função dessa sua posição espiritual. Mas João gostava de estar junto do Mestre. O que nos traz equilíbrio é estarmos junto de Jesus. Amém. E é isso que nós podemos aprender, digamos, como corolário final, é que ter equilíbrio espiritual, alcançar, viver em equilíbrio espiritual, é estar junto do Mestre. Amém? A grande lição é que nós precisamos de equilíbrio. Mas mesmo quando somos desequilibrados, havendo sinceridade e lealdade, Deus pode usar-nos como fez com Pedro. Mas o melhor mesmo é fazer como João, permanecer junto do nosso Mestre. Mesmo em alguns momentos mais complicados. Mesmo quando não entendemos alguma coisa. Mesmo quando ficamos sem palavras. Mantemos junto dele. Amém? Mantemos junto dele. No final desta semana que passou, nós ficámos a saber duas notícias terríveis. A primeira foi de um pastor que, com 46 anos, que estava a jogar futebol com os jovens lá da igreja, acho eu, e de repente caiu para o lado e morreu. E imaginam o que é que isto significou em termos de impacto emocional na sua comunidade, fé, na família, nos amigos, nos colegas, etc. A segunda notícia foi que nós já tínhamos ouvido essa notícia, mas na sexta-feira, na nossa reunião, no Zoom, ficámos a saber que era uma família crente. Talvez vocês tenham ouvido falar de um acidente de uma família com 3 crianças, o pai e a mãe, que ali para os lados iam ao caminho da Marateca, e que houve um acidente e uma das crianças acabou por morrer. Pois bem, eles eram cristãos, eles vinham do Montijo, de uma igreja, vinham do ensaio e da música, e um condutor ébrio, bêbado mesmo, bateu-lhes a querer fazer uma ultrapassagem, o carro capotou, as crianças estão todas no hospital, mas uma acabou por falecer. E o homem depois até ainda tentou fugir a pé, mas depois a Guarda Republicana apanhou e fez o teste do balão e estava realmente perdido, bêbado. São coisas que nós não temos explicação. Não temos explicação. Nós andamos, quem anda à chuva molha-se, não é? Nós andamos neste mundo, pode acontecer qualquer coisa. Nós confiamos em Deus. Mas por vezes acontecem coisas que nós não sabemos. E na sexta-feira o pastor José estava a orar e nós não sabemos bem como é que devemos de orar por isto. Mas pode acontecer.
Mas o que interessa é que mesmo quando nós não entendemos alguma coisa, ou quando ficamos em palavras, como é o caso, nós possamos ficar junto do Mestre, como João estava. Isso é tão importante. Isso traz-nos equilíbrio à nossa vida. Isso traz-nos aquela capacidade de superar todas as coisas, de vencer todos os obstáculos, de vencer todas as dificuldades, mesmo quando nós temos alguma dificuldade, alguma coisa que nós não entendemos. Que Deus nos dê a sua graça e dê sabedoria. Se nós queremos ter sabedoria, estejamos junto do sábio. Se nós queremos ser pessoas que se movem em amor, estejamos junto de Jesus, que é o amor, a personificação do amor. Se nós queremos ter paz, estejamos junto do Príncipe da Paz. Amém? Se nós queremos ter vida espiritual, estejamos junto daquele que é vida. Amém. Se nós queremos conhecer a verdade de Deus, estejamos junto de Jesus, que é a verdade. Amém. Vamos chegar em pé. Eu vou orar. Antes disso, queria só saudar, vi agora, o nosso irmão Celso e a esposa. Eles moram em Lisboa e eles costumam acompanhar-nos na sexta-feira, na reunião. E hoje vieram cá fazer uma visita. Muito bem-vindos, irmãos. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e exaltamos, Senhor. Te agradecemos porque tu nos ensinas a sermos pessoas de equilíbrio, Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, mas também no equilíbrio espiritual. E nós não queremos, Senhor, contentar-nos com um balde de água. Nós queremos uma fonte, verdadeiramente como Jesus ofereceu à mulher de Samaria, junto ao poço de Sicar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos que nos ajudes a ser como João, que estava junto de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer junto dele, para receber dele tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, para sermos homens e mulheres de fé, mas homens e mulheres equilibrados, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Irmãos, não interessa muito fazer jejum de 40 dias. Aliás, eu diria que isso não serve rigorosamente para nada, ou só serve para fazer mal às pessoas. Mal à cabeça e mal ao espírito. Esses jejuns exagerados. Não é isso que faz de nós, crentes, mais fiéis. Aquilo que faz de nós, crentes equilibrados, é estarmos junto de Jesus. Não perdemos o contacto com Ele. Mesmo naqueles momentos em que nós nos sentimos frustrados, em que nós nos sentimos decepcionados, em que nós nos sentimos confusos, em que nós não temos uma explicação para as coisas, ou então em que nós ficamos sem palavras. E nem sempre nós... Quem sabe pode cantar comigo. Ser
esperar em Deus, em Deus. Amém. Vamos confiar e esperar em Deus. Aleluia.